Boa tarde, amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e nós estamos aqui para conversar um pouco sobre autoconhecimento. E o tema de hoje é obstáculos ou desafios? O que você prefere? Bom, vou convidar algumas pessoas para estarem aqui com a gente, né? Vamos ver quem é que a gente pode chamar aqui para estar com a gente que pode também gostar desse tema. Vamos ver. Algumas pessoas também que já costumam estar aqui com a gente, convidando aqui. Vamos lá. Convidei algumas pessoas e estou de volta. Já convidei, meu marido já entrou também online, muito bom. E como eu sempre converso com vocês, para quem é novo aqui, nós sempre temos um tema cada domingo e depois os temas ficam salvos no IGTV. Então você assiste aqui com a gente, se não deu tempo de assistir ou chegou pela metade, vai lá no IGTV que estão todos mais de 30 temas lá e você pode pensar um pouco como você está, como está a sua vida, pensando nesses temas. E para cada semana eu faço um mapa mental e aqui, ó, tem um muro, né, uma parede, e aqui escrito obstáculo, e uma pessoa sentada chorando. Do outro lado, a gente também tem um muro, mas tem uma pessoa escalando esse muro. Bom, acho que já tem uma dica bem legal do que a gente pode entender por obstáculo e desafio. E aí, ponto número 1. Na maior parte das vezes, obstáculo ou desafio depende não do externo, mas do interno. Depende de quem está enfrentando. Porque o que para uma pessoa pode ser um obstáculo, para outra pode ser só um desafio. Para uma pessoa, quando ela olha para aquilo e ela vê ali como um ponto de superação, de desenvolvimento, para outra ela vai encolher e chorar, porque ela não vê como se desenvolver a partir daquilo. E aí hoje eu vou falar um pouco melhor sobre isso e como que a gente pode transformar também obstáculos em desafios, porque não adianta só a gente saber, adianta a gente mudar depois que a gente sabe. Eu sempre dou uma olhada no dicionário, o que o dicionário diz sobre o que é. Renan, seja bem-vindo também. E eu vou aqui, obstáculo, o dicionário diz o seguinte: aquilo que dificulta, não diz que impede, tá vendo? Mas também pode ser o que impede a realização de um movimento. Uma barreira, também não diz que é uma barreira intransponível. Aquilo que resiste ou pode servir de resistência a uma força. Então, gente, o obstáculo, na verdade, é o externo. Existem obstáculos intransponíveis? Existem. Eu não estou falando que não existem. Eu não vou dar um pulo e vou saltar 5 metros. Não, né? Tem coisa aí. A Figueiredo também seja bem-vindo, né? Ou bem-vinda. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer efetivamente. Cris também seja bem-vinda. Então, assim, tem coisas que são limitantes, mas tem coisas que dependem de treino e preparação para acontecer. E se eu olhar como desafio ao invés de obstáculo, eu vou mudar a minha forma de agir e vou fazer com que aquilo se torne uma grande prova de superação. Porque é isso que a gente fala quando a gente fala de desafio. Porque olha o que o dicionário diz sobre o que é desafio. Ação ou efeito de desafiar, de provocar alguém incitando a um combate, luta ou guerra. Melhor combate, luta ou guerra é para dentro, é com a gente. É quando eu incito um combate comigo mesmo, com os meus limites, com os meus medos, já que medo foi o tema da semana passada, né? Então, assim, quando eu vou de encontro comigo e falo, olha, peraí, Luísa, você realmente quer fazer isso? Você realmente quer isso para você? Porque a gente também tem um vídeo que fala sobre vontade e prontidão. Às vezes eu quero, mas não quero para valer, né? Ah, Lelé, que bom, que bom. Então, assim, às vezes eu quero, mas não
quero para valer. Então, assim, quando eu quero para valer, eu posso conseguir. E posso transformar um obstáculo em só um desafio, que depois vai ter um gosto maravilhoso de superação, gente. Gente, gosto de vitória é um gosto incrível. E é muito interessante, né, principalmente no consultório, quando eu trabalho com meus clientes, e eu vejo assim que eles comentam comigo e dão depoimento, e às vezes até colocam em agradecimento de monografia, de final de curso e tudo, falando onde eles estavam e onde eles chegaram. E, e assim, semana passada eu ouvi uma cliente falando assim, olha, Luísa, eu estou radiante. Gente, não tem preço isso. Alguém que não tinha motivação para nada, que se via como depressiva, e hoje diz, eu estou radiante. Por quê? Porque olhou os obstáculos e aprendeu a enfrentá-los. E aí, como esse bonequinho aqui, né, que eu mostrei para vocês, ó, um sentou e chorou. E o outro foi lá, botou umas estacazinhas, ó, e tá subindo. E aí a gente fala, quando a gente fala de ponto de vista, quando a gente fala de, desculpa, quando a gente fala de obstáculo e desafio, a gente fala de superação. Com superação, eu posso descobrir que eu sou mais do que eu pensava. E olha só o que diz também, né? O dicionário diz aqui sobre desafio. Grande obstáculo que deve ser ultrapassado. É isso aí, deve ser ultrapassado. Que não deve ser deixado de lado. Às vezes a gente passa uma vida inteira achando que a gente não é capaz de alguma coisa, que a gente só não foi capaz porque a gente não tentou o suficiente. Então, assim, dificilmente a vida vai dar um obstáculo que a gente não vai ser capaz de fazer, gente. Sinceramente falando, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu já acompanhei na vida de muitas pessoas, a maior parte dos obstáculos que existem estão ligados ao nosso ponto de vista, que é raso, que é limitado. Eu me lembro quando eu fui fazer a prova para o mestrado no Cefet. Cefet é uma escola no Rio de Janeiro, escola técnica, né? É uma escola voltada para o pessoal de exatas. E eu tinha feito psicologia. E a prova ela tinha como avaliação administração, é, filosofia e matemática. E matemática, para quem sabe o que é integral e derivada, eu nunca tinha visto aquilo. Me deram em 4 aulas um livro que eles dão em 6 meses de aula, porque eles pressupunham que quem estava concorrendo já tinha aquele conhecimento. E eu não sabia basicamente nada. E eu fui lá para concorrer com aquelas pessoas. E aí eu parei e eu queria muito aquele mestrado. E a princípio eram 6 vagas apenas. Isso tem muitos anos, né? Óbvio, mas era algo muito almejado por mim. E aí eu fui, me dediquei, estava vivendo um momento difícil da minha vida familiar, né? Minha mãe com problemas de saúde e tudo, mas eu me dediquei e eu falei assim, olha, a presença, a sabedoria de Deus habita em mim. E assim, eu não estou falando de religião, tá, gente? Quero que isso fique bem claro. Eu estou falando de crença. E eu acreditava que se eu sou filha de Deus, Deus habita em mim. E o saber de Deus habitava em mim. E eu estudava. E dediquei até o dia do meu aniversário estudando, não quis sair, tentar me arrastar de casa. Eu falei, não, porque eu quero essa vaga. E eu falava assim, tem 5 vagas para os outros e uma é minha. E eu estudei, tirei 4,5 na prova de matemática, a professora me elogiou, porque sendo eu de humanas, né? Mas eu falei assim, olha, matemática eu vou tirar o que der. Filosofia eu tenho que fazer o meu melhor. Tinha livros para ler, enfim. Mas em administração eu vou gabaritar. E eu estudei de uma forma sim, sem barreiras. E quando eu vi, para a honra e glória de Deus, eu tinha passado em primeiro lugar. Eu passei no lugar de vários engenheiros e matemáticos que estavam concorrendo. E isso foi uma coisa para mim assim, o poder de Deus e a minha determinação fizeram com que aquele obstáculo, que aquele lugar não era para mim a princípio, o pessoal de Jari imperava lá, e aquilo se tornou uma oportunidade. Aquilo se tornou para mim uma porta de um desafio de transformação. Então isso é muito importante quando a gente vira a chave. E aí, também desafio, no dicionário diz que é uma disputa, um jogo, uma competição.
Olha, hoje em dia, a gente gamificar coisas do nosso dia a dia ajuda muito, porque o nosso cérebro funciona bem com games. Então, quando você traça metas para cumprir e se dá recompensas, você tem mais chances de conseguir realizar aquilo que você quer. Por isso, uma boa dica é gamifica seu dia a dia. Transforme em pequenas tarefas e se dá pontos por isso e premiações. E por fim também, olha só o que o dicionário diz. Ir além de suas competências e habilidades. Eu botei nesse além, eu botei mais aspas. Por quê? Ir além das suas competências e habilidades conhecidas. Normalmente nós conhecemos da gente menos do que a gente imagina. E se a gente começar a prestar atenção, a gente vai descobrir que a gente é capaz de muito mais. Mas a gente precisa se dedicar. Eu hoje postei que eu estava aprendendo aquarela. E eu sou a criança que brincava lá com a aquarelinha lá de papelaria. E aí hoje é a primeira vez que eu pintei. E eu senti uma coisa tão gostosa vindo de dentro de mim, como se eu já não estivesse fazendo aquilo a primeira vez. Quem quiser ver, vai lá nos meus stories, vai ver a primeira telinha que eu pintei. E assim, gente, foi algo libertador. Tomar a decisão de comprar uma aquarela, tomar a decisão de assistir uma aula, de pintar, de publicar, foi libertador. O que você precisa se libertar? O que você precisa descobrir que você precisa além do que você está vendo? Para e pensa sobre isso. E aí, também, desafio envolve criatividade. É isso aí. Às vezes eu não vou conseguir fazer aquilo que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, que é o jeito tradicional. Mas eu posso ter um jeito meu de fazer e através daquele jeito eu consigo. Ai, amo esses coraçõezinhos, muito obrigada. Eu amo mesmo. Tá vendo esses coraçõezinhos assim? Pode mandar que eu gosto, tá, gente? E pode convidar os amigos também. Está terminando, mas por falar nisso. Tem algumas pessoas falando comigo que querem que a live dure um pouco mais de tempo. Se você quer que ela dure um pouco mais de tempo, coloca aí, eu quero que dure mais de tempo. Ok, eu já estreio hoje, já demora um pouco mais, já leva um pouco mais de tempo hoje. Mas se você acha que ela está redondinha com cerca de 13 minutos, já já a gente está terminando, tá certo? Minha amiga Leoni também, seja bem-vinda. E eu botei algumas frases aqui para a gente finalizar. A vida é uma frase que eu ouvi essa frase há muito tempo. Eu amo essa frase e acho que vale super a pena a gente ter ela para a gente nortear a nossa vida. A vida é uma pista de obstáculos e eu sou o principal deles. Muitas vezes nós atrapalhamos aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos fazer. Então não seja o seu principal obstáculo. Se livre das suas dificuldades enfrentando cada uma delas. É autor desconhecido, tá? Não sei quem é o autor dessa frase. O que não te desafia não te transforma. Por isso que eu falo, gente, sem frustração não há realização. Muito importante isso. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum. É de um autor desconhecido e depois eu vi que tinha a autoria do Frank Clark. E por fim, gente, a diferença entre obstáculo e desafio muitas vezes está apenas na nossa atitude. Essa é a minha frase para vocês. A diferença entre obstáculo e desafio, às vezes, está apenas na nossa atitude. Tenha boas atitudes, uma semana maravilhosa, cheia de desafios e de superações. Beijo grande para todo mundo e até semana que vem.